Salmo 51, salmo bem conhecido, entre os 4 salmos penitenciais, este, sem dúvida nenhuma, é o mais intenso e dramático deles, porque tem uma história muito forte por trás. Diz assim o salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Deus eterno, soberano Pai, mais uma vez, vamos à tua presença, ó Deus, e pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor nos guie em sabedoria e graça, para que a tua palavra seja, Deus, entendida e os teus propósitos se cumpram na nossa vida, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, é uma palavra um tanto intensa, forte, mas sempre necessária, porque é um salmo penitencial de um pecador se confrontando, um homem pecador, se confrontando com um Deus santo, com um Deus justo e com um Deus puro, mas com o desejo intenso de ter a sua vida retomada, sua vida reformulada, sua vida renovada por Deus. Há tempos temos ouvido, e já não vem de agora, a necessidade que se diz de uma nova reforma na igreja de Deus, na igreja no meio evangélico, de um avivamento, mas é importante entender que esse avivamento, ele começa numa fagulha, que é a minha vida, é a sua vida. Evidente que a Bíblia relata momentos como o do Pentecostes, por exemplo, que vem o derramamento sobre aquele grupo de pessoas, de servos, que manifesta a glória de Deus de forma tão especial. Mas é evidente que antes cada uma daquelas pessoas estava comprometida individualmente com Deus, individualmente firmada na palavra de Deus. E aqui está um homem chamado Davi, bastante conhecido, e ele está nesse dilema com Deus, e Deus transforma esta experiência pessoal, que é o Salmo 51 e todo o entorno que acontece com Davi, num hino, numa oração para a nossa vida, para que possamos sempre buscar a Deus e entender que o pecador arrependido deve voltar ao Senhor.
E aqui nesse salmo fica claro que não adianta sacrifícios, ofertas. O que Deus espera de cada um de nós é um coração sincero, um coração arrependido, um coração contrito, um coração desejoso da sua presença. Então observe que nenhuma vida é espiritualmente consertada diante de Deus pelo valor da sua oferta, pelo voto que fez, pela constante presença nas atividades da igreja. Isso também é fundamental, mas o princípio é o coração quebrantado, arrependido, um coração sincero diante de Deus. Este é o princípio. E é interessante observar aqui que neste salmo, Davi, em nenhum momento ele vai tentar culpar as circunstâncias, atribuir ao acaso ou àquela situação a culpa do seu pecado. Mas ele assume verdadeiramente o teu erro. Ele assume verdadeiramente o que ele fez, para se colocar então diante de Deus e gritar ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Primeiro, todo ser humano tem consciência do bem e do mal. Amém? Não podemos ter dúvida disso. Todo ser humano tem consciência do bem e do mal. Versos 3 a 5. Nesta conversa, nesta oração que Davi tem com Deus, ele diz assim, olha: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando ele diz que eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe, ele evoca aqui a condição humana, a condição que nós vivemos. Porque o homem se afastou de Deus, e aquilo que chamamos comumente de pecado original, é o pecado que está em todos nós. E estes atos pecaminosos que saem do ser humano, que saem da minha vida, que saem da sua vida, ele vem dessa natureza decaída, como diz Paulo na carta aos Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ainda Paulo diz: pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, e todos pecaram. Então uma coisa é a nossa condição de pecador, a outra coisa é a nossa condição de pecador arrependido e desejoso de estar na presença de Deus e de ser renovado na presença de Deus. Eu não me lembro se contei isso aos irmãos, mas certa ocasião eu estava fazendo um curso, participando de um curso desses de aprimoramento aí para a vida corporativa, e num determinado momento, sempre o assunto sai do eixo, né, vai para algum outro lugar, e eu não sei por que se chegou nesse momento, mas o professor começou a falar de religião e de um artigo que havia saído no jornal Folha de São Paulo, em que uma pessoa criticava a religião cristã, a religião de Cristo, e dizia sobre o arrependimento, e ele falava assim: mas arrepender de quê? Do que eu preciso arrepender? Por que se chama tanto ao arrependimento? E ele falava aquilo, evidentemente, com certo deboche. Eu até tive vontade de sair da sala naquele momento, mas depois eu me identifiquei ali como um crente em Cristo e expliquei para ele um pouco do que se falava sobre arrependimento. O fato de ter me identificado trouxe ali um certo constrangimento, e aí o assunto parou. Mas eu observo que às vezes, mesmo isso dentro da igreja, às vezes a gente tem dificuldade. Me arrepender de quê, afinal de contas? Davi está aqui falando com Deus porque, para os que conhecem a história, ele, tendo tudo, desejou a mulher do seu próximo e depois adulterou, fez o que era mal aos olhos de Deus,
e ainda tentou articular para cobrir aquele erro. E Deus vai chamar a atenção. Então tem essa situação. Mas e eu? Mas e você? Do que nós temos que arrepender? Irmãos, o arrependimento, ele é a base, ele é a chave do acesso a Deus. O arrependimento é o princípio, mas poderíamos dizer, eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Observe, alguém aqui nunca mentiu na vida? Se mentiu, fez mal. Traições conjugais, negligência paterna, pai e mães que são negligentes aos seus filhos, não porque se separaram, porque às vezes até moram juntos, mas são distantes. São erros, violência doméstica, desonestidade financeira, manipulação, ganância, avareza, embriaguez, idolatria e tantas outras falhas de caráter que agridem a santidade de Deus. É possível dizer que nós estamos puros diante de Deus? Eu acho pouco provável, a não ser Cristo, o único em forma de homem, Deus em forma de homem, o único humano que passou por este mundo, que passou incólume a questão do pecado. Todo ser humano pecou, todo ser humano peca, e nós continuamos fazendo, mas graças a Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe que junto ao Pai temos um advogado, e o pecado só deve ser um acidente na nossa vida. Observe que Deus, Ele diz ao povo de Israel em Deuteronômio o seguinte, olha, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do nosso Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecem. Outro dia eu vi um vídeo e uma pequena mensagem do pastor Josué Gonçalves. Ele estava falando para casais, mas a ilustração que ele usou foi muito boa para falar sobre o nosso crescimento, a nossa maturidade. E ele fala da nossa criancice. E aí ele diz o seguinte, por exemplo, uma criança não sabe distinguir valor. Se você pegar uma criança, o Theo tem 2 anos que estava aqui, se você der uma barra de ouro, uma barra de chocolate, o que ele escolheria? Ele não saberia que a barra de ouro dá para comprar um caminhão de chocolate, mas ele escolheria o chocolate. Por quê? Porque a criança não sabe distinguir o valor, é natural dela. E nós, às vezes, na nossa vida adulta, nós também cometemos as nossas crianças porque nós não sabemos distinguir o valor. Então, por exemplo, na fala lá do pastor Josué Gonçalves, né? Quando o homem não sabe distinguir o valor da sua esposa, ou a sua esposa não sabe distinguir o valor de seu marido, é uma criança. E da mesma forma, quando nós estamos diante de Deus e nós não sabemos distinguir o valor de obedecer a Deus e andar nos caminhos de Deus, então nós somos ainda criança e precisamos realmente do Espírito de Deus para nos conduzir. Deus colocou diante de nós o bem e o mal para que possamos escolher. Então, quando nós debatemos, veja que Davi está aqui diante de Deus, nesse afã de querer, Senhor, eu preciso, eu estou incomodado, a minha alma está suja, eu estou angustiado, eu estou triste, essa situação me mata, eu não consigo, isso não me deixa dormir, e eu quero, Senhor, ser renovado, eu quero ser, Deus, limpo de todas estas coisas. Então veja, ele não tenta justificar suas próprias ideias, porque, meus irmãos, a coisa mais inócua diante de Deus é quando nós debatemos entre nós questões teológicas, como se aquilo fosse trazer, é importante para o crescimento e para o conhecimento, mas dizer que isso vai atribuir a nós santidade não é verdade. Santidade é uma vida com Deus, santidade é uma vida de fugir da face do mal, fugir da aparência do mal e buscar viver a prática da palavra de Deus. Mas viver a prática, a bênção está em viver a palavra de Deus.
Meus irmãos, nós precisamos, urgente, às vezes, derrubar os misticismos que cercam o entorno da nossa vida com Deus. Porque nós falamos assim, por exemplo, até outro dia conversava com o pastor Samuel, de uma pregação do pastor Paulo Seabra, quando ele traz lá 5 atributos, por exemplo, que os judeus levam muito a sério a partir da palavra. Então eles entendem a palavra e vivem a palavra, por isso são abençoados. E às vezes nós ouvimos a palavra, mas não vivemos a palavra, mas queremos ser abençoados. E aí nós entendemos que clamar a Deus, não, eu estou clamando a Deus. Olha, é importante clamar a Deus, mas é importante viver a palavra que Ele ensina. Senão as coisas caminham de forma contrária. Então, ontem o pastor Rodrigo, lá do Brooklyn, pregou aqui na Igreja Batista em Itaberaba, no Congresso dos Jovens, e ele fala uma fala interessante. Nós temos respostas certas e práticas erradas. Ele falou que muitas vezes na nossa vida cristã, nós respondemos certo, mas praticamos errado. Então é importante alinhar a prática. O que nós sabemos de Deus precisa ser praticado. Porque Deus procura em nós atitudes retas, sinceras. Não apenas uma aparência. E na sua palavra há ensino e poder para transformar a personalidade humana. Acredite. A pergunta que um jovem fez no encontro do MAD. Se Hitler tivesse arrependido no final da sua vida, verdadeiramente, Deus poderia perdoá-lo? O que responde a um jovem? Sim, poderia sim perdoá-lo. Sim, poderia sim perdoá-lo, porque a palavra de Deus é poderosa o suficiente para transformar o caráter, para transformar a personalidade de uma pessoa, se houver o arrependimento puro e sincero. O pecador verdadeiramente arrependido, ele é sincero. Vamos ler novamente. Olha o que Davi está dizendo. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Olha o que ele está dizendo para Deus. Eu conheço, e sim, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Porque pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar. A Bíblia, a versão King James diz assim, olha, no meu íntimo reconheço as minhas transgressões, no meu íntimo reconheço as minhas transgressões. E o verso 6 diz assim, olha, eis que te agradas da verdade e no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Meus irmãos, sabe que às vezes tem uma atitude humana que ela é muito recorrente, não na vida do outro, na nossa vida. Na nossa vida, às vezes a gente está olhando, ouvindo uma mensagem, a gente está sempre olhando para a vida de alguém, mas nós precisamos olhar para a nossa vida. Você sabe que algo recorrente na vida do ser humano é o auto-engano. Às vezes o ser humano tenta enganar a si mesmo. Você quer ver uma situação comum que acontece, por exemplo, na relação de consumo. Por exemplo, muitas pessoas ficam endividadas por um consumo de impulso. E aí ela se engana. Então, por exemplo, alguém passa numa loja e vê lá uma oferta, a televisão está por R$5.000, enfim, a última tecnologia, mas é 220 por mês. 220 por mês dá para encaixar no meu orçamento. E ele compra aquela TV. E ele leva para casa. Aí passa uns dias, ele fala, meu Deus, o que eu fiz? Não dava para encaixar isso no orçamento. O que eu fiz? E aí ele diz assim, não, mas eu mereço. Eu trabalho para quê? O que é que começa? Começa a tentar se justificar daquilo que fez. Às vezes nós fazemos isso diante de Deus. Nós sabemos, no íntimo nós sabemos que erramos, no íntimo estamos sabendo que estamos no caminho errado, mas às vezes estamos falando com Deus, olha Senhor, eu sei, mas, olha, a minha vida foi tão difícil, olha, mas o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu marido, a minha esposa... E a gente, às vezes, tenta camuflar aquilo que realmente está acontecendo e não reconhecemos verdadeiramente o nosso erro. O ato da negação ou da autojustificação pode até enganar pessoas, mas não torna ninguém puro diante de Deus.
Só faz sentido o coração puro diante de Deus. Então Davi, veja que Davi, quando ele erra, só relembrando a história, Davi é rei, Davi tem lá os seus bens, tem as suas mulheres dentro da cultura da época lá, mas ele está lá no seu palácio, o seu exército está em batalha, mas ele olha para uma mulher, ele deseja aquela mulher, e ele vai ter aquela mulher, e depois que ele se dá conta do tamanho do erro dele, ele começa a criar situações para tentar justificar aquele erro. Primeiro manda que venha o marido dela e oferece descanso. Não, vai para sua casa, descanse, fique lá com a sua esposa. Mas ele é confrontado pela fidelidade daquele homem. Ele é confrontado pela fidelidade que ele não teve com Deus, aquele homem teve com ele como rei. Como que vou dormir na minha casa sabendo que os meus companheiros estão numa frente de guerra? Então Davi oferece um banquete, chama ele para aquele banquete e embriaga ele. Mas mesmo embriagado, ele vai e dorme junto com seus companheiros novamente. No fim das contas, ele vai provocar a morte daquele homem. E é por isso que ele está vivendo este momento aqui de tamanha dor diante de Deus. Só que o que Davi não dava conta é que enquanto ele tentava achar, poderia ter dado certo qualquer uma dessas estratégias dele. Olha, vai para a tua casa, descanse e fique com a tua mulher. Pode ser que ele tivesse ido e tivesse ficado, e depois assumisse aquela gravidez como sendo um ato dele e da esposa. Poderia ser que quando ele embriagou tivesse acontecido. Só que o que Davi não dava conta é que Deus assistia toda essa situação. E aí a palavra diz em 2 Samuel 11:27, porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Amém. Meus irmãos, neste mundo nós podemos até passar um pano nas coisas, mas nós não podemos negligenciar que Deus assiste a todas as coisas. Os irmãos podem até olhar para mim e dizer o seguinte, é um bom servo de Deus, é um bom homem, mas o que diz a minha esposa de mim? O que diz as pessoas, os meus filhos, aqueles que convivem, que dividem a casa, que sabem quem eu sou? Nós temos que ter consciência de que os nossos atos não são ocultos diante de Deus. E a nossa santidade precisa ser diante de Deus, não diante das pessoas. E ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele entende a condição humana, ele fala, Senhor, eu nasci em pecado, eu cometi pecado, mas eu não estou querendo viver no pecado. Eu quero me livrar disso, Senhor, que eu fiz. Irmãos, aqui eu quero abrir até um ponto interessante, porque essa é uma doutrina recorrente e que ganha cada vez mais espaço, chamada quebra de maldição. Os irmãos já ouviram falar sobre isso? Bastante, né? E é uma situação tanto perigosa, biblicamente falando. Biblicamente falando, tenho que pedir perdão pelo meu pai que já faleceu, pelo avô que já faleceu. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo, se eu tenho que pedir perdão lá, Deus não fez novo. Agora sabe o que é que quebra, irmãos? O que é que quebra? O que é que eu entendo assim? O que é quebrar uma maldição? O avô se embriagava, briguento. O pai se embriagava, era briguento. O filho se embriaga e é briguento. Mas um dia ele tem um encontro com a palavra de Deus. Um dia ele é instruído pela palavra de Deus.
Ele é alcançado pelo poder de Deus. Ele aprende das coisas de Deus. Então ele deixa de se embriagar. Ele deixa de ser violento. Ele deixa de ser briguento. E ele começa uma nova vida com Deus. E aí ele começa a criar filhos com uma nova perspectiva de vida. E aí a palavra de Deus diz que até 1000 gerações ele se lembrará. Porque o teu tataraneto terá bênçãos na sua vida sem saber nem o seu nome. Porque um dia você tomou posição diante de Deus. O que é que Davi diz? Eu nasci em pecado, mas eu não preciso viver nele. Eu nasci em pecado, mas eu não preciso viver nele. E ele reconhece a justiça de Deus. Olha o que ele diz. No verso 4, a parte B ali, ele diz assim, ó, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que é que ele diz aqui? Senhor, se o Senhor quiser tirar a minha vida, se esta for a tua sentença, o Senhor é justo. Se o Senhor não quiser me perdoar, o Senhor é justo. Se o Senhor quiser fazer o que quiser comigo, o Senhor é justo, porque eu fiz, eu reconheço meus erros, reconheço minhas transgressões, eu sei que fiz o que é mal diante do Senhor, e o que o Senhor fizer é justo. Veja que nível de sinceridade que ele se coloca diante de Deus. Eu digo que para muitas pessoas no mundo, eu estou dizendo, no mundo, Deus só existe quando o calo aperta, para reclamar, porque é preciso ter alguém para culpar. Neste tempo em que vivemos de tantas perdas, muitas pessoas, que Deus é esse? Porque perdeu um ente querido, é evidente que dói, não estou negando a dor, mas esse Deus que você nunca conheceu, que você nunca quis saber, que você nunca quis entender, que você nunca viveu, que você nunca obedeceu, neste momento você evoca para culpá-lo da perda que teve. E Davi está dizendo aqui, Senhor, o Senhor é justo para fazer o que quiser. O julgamento de Deus, agora observe, irmãos, na minha vida, na sua vida hoje aqui, qual é o julgamento de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o seu pecado, para o meu pecado? O julgamento de Deus é o sangue de Cristo, onde Ele nos justificou para todo aquele que nele crê. Querer ficar no pecado hoje é uma escolha, mas se arrepender dele, em Cristo já estamos purificados, porque Ele fez sacrifício por nós. Porque Ele se fez sacrifício por nós. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos purifica. Mas olha a situação de Davi agora. Senhor, eu estou aqui na sua presença, eu reconheço os meus erros, eu sei do meu erro, não preciso o Senhor falar, eu sei que eu errei, eu sei que fiz o que é mal, eu sei que eu tentei ocultar os meus erros, mas o Senhor é Deus que conhece todas as coisas, o Senhor é Deus que sabe, o Senhor é Deus que vê em todos os lugares, ó Deus, e o Senhor é justo para fazer o que quiser comigo, inclusive tirar a minha vida. O Senhor é Deus, Ele é Deus. Ou cremos que Deus é Deus, ou que Ele não é Deus. Mas de que maneira ele clama ao Senhor? Olha o grito do pecador arrependido, verso 1. Ele diz assim, compadece-te de mim, tenha compaixão de mim, Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é que ele está clamando ao Senhor? Senhor, olha para a minha vida, porque eu errei, mas eu já fiz coisas boas. Senhor, olha, mas não era a intenção do meu coração. Não é isso que ele está dizendo. Senhor, seja bom comigo. Não, ele está dizendo, Senhor, compadece-te de mim, tenha compaixão de mim pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque em mim não há nada. É como uma vez contamos aqui uma história bem conhecida de um exército em guerra. Aí estava lá o exército no seu quartel-general e tinha sentinelas que precisavam se revezar ali para observar se haveria algum ataque ou não. A sentinela precisava estar firme ali. Até que um soldado de sentinela cochilou. E quando ele cochilou, foi o tempo do exército inimigo entrar e fazer um estrago grande naquele quartel-general, tirar armamentos, matar pessoas. E pela lei do exército,
o que fizesse isso deveria morrer. Então, qual era o julgamento daquele soldado? A morte. A mãe daquele soldado recorreu ao general e falou: tenha misericórdia do meu filho. E o general disse: mas ele não merece morrer? Ela disse: eu não estou pedindo para ser justo com o meu filho, estou pedindo para que seja misericordioso com o meu filho. Consegue entender? Se Deus olhasse para nós pelo que nós somos, nós merecíamos a morte, mas Deus olha para nós pela sua misericórdia, e em Cristo Jesus nos enxerga justificado. Porque por nós mesmos nós não temos nada. Compadece-te de mim, ó Deus, olha para dentro de mim, sonda o meu coração, atenta para o sofrimento da minha alma. Um clamor que não traz e não busca méritos para si, mas clama pela bondade e pela misericórdia de Deus. Quando Davi vivia no silêncio, meus irmãos, reparem bem isso, Salmo 32 é um outro salmo que nasce em função desse acontecimento na vida de Davi, o Salmo 32, e lá ele revela algo importante para nós. Ele diz assim, olha, Salmo 32, do verso 3 ao 5, ele diz, olha, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, olha, enquanto eu calei aquilo diante de Deus, enquanto eu não confessei ao Senhor o meu pecado, enquanto eu não reconheci, enquanto eu não abri meu coração, enquanto eu não mostrei o meu arrependimento ao Senhor, a minha vida era como sequidão de estio. Sabe o que é sequidão de estio, meus irmãos? Sequidão de estio é quando você vê aquele lago que secou e tem aquele cascão de terra do sol. Aquilo é uma sequidão de estio, aquilo é estiagem. A estiagem intensa, o sol muito tempo seca. Então ele falou, enquanto eu escondi, eu parecia aquilo lá. Mas quando eu confessei o Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Era como se o Senhor derramasse sobre aquela terra seca uma chuva e viesse resgatar a vida em todo o entorno daquele lugar. Essa é a bênção da gente saber quem nós somos diante de Deus. Cristo é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Observe que Davi está clamando o seguinte, olha, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Cristo é a expressão desta bondade, dessa misericórdia de Deus para a humanidade. Para esta humanidade pecadora, Deus providenciou em Cristo Jesus o caminho da redenção. Qualquer ser humano que queira se chegar a Deus, tem em Cristo Jesus o caminho aberto para isso. E é por meio dele que nós podemos alcançar esta bondade, esta misericórdia de Deus e esta tão grande salvação. Mas depois que eu estou em Cristo Jesus, eu não posso errar novamente? Posso. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Nós devemos ser breve em reconhecer os nossos erros diante de Deus. E não permanecer na prática do erro. Deus não coabita com o pecado. Amém? Você quer ter uma vida abençoada? Precisa abrir mão da prática do mal e viver a prática da palavra de Deus. Automaticamente ela te abençoará, porque esta é a promessa de Deus. Amém? O desejo intenso do pecador arrependido, lava-me, verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Verso 7, ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo era uma pequena erva que se aspergia o sangue do sacrifício para a purificação dos pecados. Evidente que ele está olhando ali para um ritual
E ele está dizendo isso: Senhor, me purifica, apaga minhas transgressões, lava-me, lava-me, Senhor. Esse sentimento, irmãos, de quando fazemos ou estamos na prática de algo que é contrário a Deus, estas coisas causam, sim, angústia na nossa alma. Nós podemos até não querer reconhecer, podemos até querer encobrir, mas a nossa alma vive angustiada quando estamos na prática de coisas contrárias à vontade de Deus. Havia ali um ritual de purificação e ele clama isso, mas ele entende que ele só se tornará puro depois que Deus reconhecer o arrependimento sincero do seu coração. Por isso, meus irmãos, na prática do erro, a melhor coisa é arrepender-se do erro e confessar ao Senhor e clamar pela mudança de vida. Não há outro caminho. Mas eu vou ofertar 1 milhão para a igreja. Irmão, se a gente não souber a razão disso, vai para a tesouraria e vai virar benefício para a igreja, glória a Deus. Mas a sua vida com Deus não será mudada por causa desse 1 milhão aqui, tá? A sua vida com Deus só será mudada se você tiver um coração arrependido, quebrantado diante dEle. Aí Ele enxergará. Cristo nos purifica e nos torna justos. Mas Deus prova o seu amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se andarmos na luz como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Às vezes, irmãos, nós temos um entendimento da justificação em Cristo, como se Ele tivesse assim, Deus olhou para nós e nos perdoou. Não, tudo bem, está tudo quites aí. Mas observe, tem um ponto que precisa ser entendido. Deus cobrou de nós. Só que quem pagou foi Cristo. Quem pagou foi Cristo. É como se tivéssemos uma dívida. E aí o nosso credor chegasse, uma coisa ele fala assim, não, esquece essa dívida, você não me deve mais nada. Não foi isso que aconteceu. Que Cristo, Deus chegou e falou, não, você está perdoado porque alguém pagou a dívida que você tinha. Jesus pagou a dívida que tínhamos diante de Deus. E é só por isso que nós somos justificados. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Amém? É em Cristo que nós obtemos o perdão de Deus, porque Ele pagou por nós. E a bem-aventurança de um coração regenerado. Verso 8, 10 e 12, cria em mim, ó Deus, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Olha a situação que esse homem se encontrava. Imagina, eu penso, aqui por minha própria ideia, a Bíblia não revela isso, evidente, mas eu imagino que Davi não dormisse, que talvez ele passasse a noite perambulando, não tivesse paz, podia ter tudo, mas não ter paz, porque o teu coração estava moído, esmagado pelo pecado cometido, esmagado por ter ferido a santidade de Deus, porque quando nós erramos contra o nosso próximo, quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós ferimos diretamente o amor e a santidade de Deus. Precisamos sempre lembrar isso, irmãos. E ele diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Davi deseja a sua purificação, um coração novo, que vem do arrependimento e da verdadeira conversão. E isso é algo sobrenatural, porque envolve justificação em Cristo, perdão de Deus, cura divina. Não é só uma questão de conscientização, é uma questão de transformação. Deixa de ser um para ser outra. Deixa um coração ruim para ter um coração novo. Isso é algo que procede de Deus. O novo nascimento só dá em Cristo Jesus. Meu irmão, quantos de nós às vezes tem essa necessidade de gritar,
o que Davi gritou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Quantas vezes no encontro da igreja, às vezes entramos vazio e saímos seco, entramos sem nada e saímos murcho, e parece que não há nada, parece que Deus não fala mais conosco, e nós vamos embora para casa. O que é que está acontecendo? Talvez seja um momento, eu não sei se é a tua realidade, mas se há algo na sua vida que tem sido feito contra a vontade de Deus, arranca isso da tua vida, retoma o caminho com Deus, abandona a face do mal, tenha certeza que Deus vai dar tudo o que você necessita. Você não precisa de subterfúgios para ganhar a tua vida, porque Deus te sustenta. Você pode se contentar com tudo que Deus deu, com a tua família. Se há algo que está sendo feito fora dos padrões de Deus, arranque isso da tua vida e volte para a prática da palavra de Deus, porque viver a bênção de Deus é viver pela prática da palavra. Como eu comentei sobre esta pregação do pastor Paulo Seabra, eu vi pela internet, mas ele contando lá sobre os judeus, por exemplo, quando eles falam, o provérbio que diz lá sobre a multidão de conselheiros, como eles praticam, como eles se aconselham para poder tomar uma decisão, como eles buscam a excelência em tudo que faz, porque a palavra de Deus orienta a fazer isso. E quando a palavra de Deus orienta e você pratica o que a palavra de Deus está orientando a fazer, naturalmente você vai ser abençoado, porque está fazendo aquilo que Deus te mandou fazer. Mas nós precisamos viver na prática da palavra de Deus. É como se um médico receitasse para a gente alguns medicamentos e uma dieta básica de alimentação e não cumpríssemos aquilo, mas depois voltássemos lá: por favor, me cura. Não, mas eu prescrevi para você o que é preciso ser feito para você ser curado. E às vezes nós fazemos isso com Deus: Senhor, faça essa mudança, cuida disso, muda essa situação. E o Senhor poderia muito bem dizer: escuta, eu já prescrevi o que é preciso ser feito para que essa situação mude. Eu já prescrevi o que você precisa fazer, da forma que você precisa agir. Você quer ser abençoado? Pratique a palavra de Deus. Viva a prática da palavra de Deus. E isso é o que Davi está fazendo. Eu errei, Senhor, mas estou voltando aqui para reconhecer. Estou clamando ao Senhor. Estou clamando ao Senhor. O novo nascimento só Cristo dá. E é Ele quem faz um coração novo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Por que que Ele nos regenerou? Segundo a sua grande misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nós somos alvos da bondade e da misericórdia de Deus. É por isso que alcançamos essa salvação em Cristo Jesus. Não é por mérito nosso. A grande alegria da nossa vida é ter certeza da nossa salvação. Concluindo, nós vamos concluir com os versos finais. Versos 13 a 15, ele diz o seguinte: olha, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Só depois de ser purificado por Deus é que Davi então poderia ser uma testemunha fiel do amor de Deus. Ninguém que vive na prática do pecado pode dar testemunho de Deus. Amém? Pode ser que envergonhemos o nome de Deus, se falamos no nome dEle e praticamos aquilo que é contrário à vontade dEle. Tem situação, né, que hoje é difícil compartilhar por conta da transmissão, mas imagina, por exemplo, quantos homens e mulheres de Deus derrubaram igrejas inteiras por causa de um testemunho ruim. Por causa de um testemunho ruim, de falar e não praticar a palavra, de pregar e não fazer, de ensinar e não exercer. Precisamos andar em sinceridade, porque há pessoas olhando, creia nisso, há pessoas que olham para a sua vida. Olha, aquele homem é da igreja, aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Observe, tem gente observando, a começar pela tua própria família. Primeiro que cai no mau testemunho são os de dentro de casa. Os que estão firmes podem balancear. Os que não estão firmes
não vão se firmar. E os que têm dúvida vão abandonar de vez. Por isso é preciso viver bem o testemunho de Deus. Ninguém que vive na prática do pecado pode dar testemunho de Deus. Versos 16 e 17. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tem prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Os rituais externos não podem oferecer perdão a Deus. Meu irmão, olha, sei que às vezes estas coisas constrangem um pouco, mas eu estou dizendo isso porque eu vi muitas pessoas que, às vezes, naquele tempo, né, que veio aquela onda de tantos acontecimentos e avivamentos e tal, e esses avivamentos saíam por todos os caminhos, e um direcionava para cá, outro direcionava para lá. Mas, certa ocasião, eu vi um irmão em Cristo hoje, graças a Deus, muito firme na fé, mas lá ele fazia muitas coisas assim, rituais, vamos orar por isso, leva isso, faz aquilo, e não sei o que, a vida dele era um fiasco na presença de Deus. Vida de adultério, práticas erradas com dinheiro. Sabe pessoas que vivem de rolo? E vai para cá, e vai para lá, e passa aqui, e passa ali. Aí eu ficava assim, mas meu Deus, como é que pode? Então, às vezes, talvez no entendimento dele, os rituais lá que se passavam, onde ele congregava, pudessem estar causando algum efeito na vida dele. Não passavam de rituais, porque Deus não se agrada de sacrifício. Deus se agrada de um coração puro e quebrantado, arrependido, desejoso de viver verdadeiramente aquilo que Ele nos ensinou a viver. Esse é o grande princípio. Depois vêm as outras coisas. Veja como ele termina. Ele diz assim: faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas sobre o teu altar, e sobre o seu altar serão oferecidos novilhos. O que ele está dizendo é o seguinte, veja que ele vem num salmo, numa questão muito pessoal e termina numa questão coletiva, dizendo que o culto então será agradável a Deus. Sabe quando o culto será avivado, irmãos? Sabe quando o culto vai manifestar o poder de Deus? Quando nós estivermos aqui de coração quebrantado, arrependido, longe da prática do mal e vivendo a prática da palavra de Deus, nós viveremos o poder de Deus, porque Ele não deixou de ser Deus. Cristo não deixou de estar presente na tua igreja. Ontem o pastor pregava, e eu gostei tanto da pregação daquele pastor ontem. Kaique estava lá, Juliana. Foi uma pregação maravilhosa. E ele falou, eu só quero terminar com isso, e ele lembrou, porque o tema do congresso era reencontro. Ele falou, o que nós estamos reencontrando? E ele observou esse tempo da pandemia e agora a oportunidade que temos novamente de nos reencontrar pessoalmente, porque ficamos bastante tempo longe, podendo, não podendo, vindo, não vindo, Mas o que nós estamos nos reencontrando? E ele bem lembrou aquele ano de 2018, aquele final de ano eleitoral, que chegou no Natal com famílias divididas, com irmãos divididos, por questões ideológicas, por questões políticas, e a palavra de Deus que onde dá 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Se está 2 ou 3 em nome de outra coisa, Deus não estará. Tudo neste mundo está abaixo de Deus, o que nos une é Cristo Jesus. E Ele tem que estar acima de todas as coisas. A nossa comunhão, a nossa união precisa manifestar a glória de Deus. Precisa manifestar a glória de Deus. Outra vez eu discuti com o irmãozinho acerca do sono da alma. É uma questão teológica. E não, mas eu acredito nisso. Tudo bem, nós debatemos até um certo ponto o que nós acreditamos, mas não muda que somos irmãos em Cristo. O fato é o seguinte, se vamos dormir ou se já vamos lá para o paraíso, eu não sei, o que importa é morrermos em Cristo. O que importa é morrermos em Cristo. Se já somos salvos pela eleição ou se escolhemos, eu não sei, o importante é estarmos com Cristo. O importante é estarmos unidos em Cristo. Onde eu estiver 2 ou 3 unidos em meu nome, ali eu estarei.
Aí o culto, irmãos, como Davi fez aqui, Senhor, eu quero, porque eu não quero estar no meio do meu povo, sendo eu o motivo desta vergonha, sendo eu o motivo da desunião, sendo eu o motivo do Senhor não falar no culto público. Quer viver as bênçãos de Deus na sua vida? Se coloque diante de Deus com o coração puro, quebrantado, reconheça os teus erros. Fale com Deus, peça perdão, volte a estudar a palavra e viva na prática da palavra, que naturalmente Deus vai te abençoar, porque esta é a promessa dele. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela palavra revelada pelo Senhor, que possamos, ó Deus, de fato, Senhor, buscar aprender cada dia do Senhor. Deus, eu sei que somos confrontados todo o tempo com a Tua santidade, porque os erros ressaltam diante de nós, aflige a nossa alma, Senhor. Mas que não tenhamos, ó Deus, em nenhum momento medo de nos apressar em buscar no Senhor, Pai, o reconhecimento do nosso erro, o perdão dos nossos pecados, para vivermos, Deus, à luz dos Teus ensinos e na prática da Tua palavra, Senhor. Deus, nosso pedido aqui é o mesmo pedido de Davi. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós, Deus, um espírito inabalável, ó Deus, porque esta é a Tua igreja, esta é a igreja do Senhor, é o corpo de Cristo, o Senhor é o cabeça desta igreja e queremos dar testemunho do Senhor, viver para a glória do Senhor e ser luz do mundo, Senhor. Que este bairro, Senhor, e onde cada um de nós andarmos, possa se manifestar a luz de Cristo nas nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.